Boa noite a todos. Tirando a máscara agora, eu lembrei daquele texto que Moisés, depois que viu a Deus, ele ficava com véu, né? Para enganar o povo, que ainda a glória de Deus estava sobre ele e o povo tinha que temer ele, né? Então ele ficava com o véu. No nosso caso é só para esconder a feiura mesmo, né? A glória de Deus está na sua palavra, né? A glória de Deus está aqui apresentada para nós e temos exaltado o nome de Deus, glorificado a Ele. O nosso desejo é aprender esta noite da palavra dEle. E não precisamos de máscara, de véu, para conhecê-lo mais e melhor e para provar, né, sentir a autoridade do Senhor. A própria palavra dEle o faz. Ela é poderosa e autoritativa, né? Ela tem total autoridade sobre as nossas vidas. E essa noite eu quero convidar você para Malaquias, capítulo 2. Estamos estudando o livro de Malaquias. Nossa série tem por título a seguinte pergunta: é importante a forma como eu adoro a Deus? Malaquias responde essa pergunta, deixando bem claro que sim, é muito importante. É tão importante que Deus, Ele enviou o seu profeta para mostrar para o povo como ele quer ser adorado. Qual é a forma correta de realizarmos o culto? O povo de Deus como o povo de Deus deve se juntar? Qual é a disposição do povo para adorá-lo, para honrar o nome dele? E nós já tivemos, pelo menos, essa é a quarta mensagem. Nós tivemos uma breve introdução na primeira mensagem, apontando algumas peculiaridades do livro de Malaquias, falando um pouco sobre Malaquias, tem pouca informação sobre ele, mas ele se apresenta no capítulo 1, em nome de Deus, trazendo uma sentença. Ele fala, sentença do Senhor, uma mensagem que quer dizer uma mensagem pesada, um fardo, uma mensagem de juízo, de exortação, um chamado à correção, ao arrependimento. Então não é uma mensagem tão gostosa de ouvir, mas uma mensagem muito importante, pois Deus está mostrando para o seu povo como ele quer ser adorado. O culto não é para ser feito da forma como nós desejamos. O culto não é para ser realizado conforme os nossos caprichos, mas conforme a prescrição divina, conforme ele quer. E a segunda mensagem, então, nós vimos como Deus quer que nós venhamos a nos aproximar dele, para que possamos adorá-lo. A adoração ao nome de Deus envolve como nós nos aproximamos dele. E aprendemos que, pelo menos 3 atitudes que devemos ter ao nos aproximar de Deus para adorá-lo. Aprendemos que a primeira atitude que devemos ter é entender quem Deus é. Ele se apresenta como o rei, o rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Criador, aquele que elegeu a nação de Israel, escolheu a Jacó e se aborreceu de Esaú. Ele é o Senhor soberano e faz o que lhe apraz, escolhe a quem ele quer, é ele quem manda, em outras palavras. Ele é o Senhor. Então precisamos ter essa visão clara, é esse Deus que se apresenta por meio da palavra de Deus. Eu não devo satisfação a ninguém. É isso que ele está dizendo. Eu sou o Senhor, o Rei. Ele é um Deus que ama o seu povo. Deus é amor, ama o povo de forma incondicional, ama o seu povo de forma incondicional e de forma unilateral. O que isso quer dizer? Que o amor dele pelo seu povo não depende da reciprocidade, do retorno do amor do povo para com ele. Ele não ama o povo porque o povo ama ele. Mesmo quando o povo é rebelde e contumaz, o amor de Deus não muda. Ele continua amando o povo, é um amor unilateral. Mesmo quando ele julga, exorta, corrige, ele está manifestando o amor dele. Então Deus não deixou, jamais abandonou o seu povo, porque esse amor é incondicional e unilateral. Também vimos que devemos ter uma atitude de temor, temer o nome de Deus,
reverenciar o nome dele. Ele é o Rei dos Reis e ele merece temor, reverência. Ao aproximarmos de Deus, ao nos aproximarmos de Deus, temos que ter total respeito por ele. Em alguns textos dizem temor e tremor. Não pode tratar de qualquer jeito o culto a Deus. E a terceira atitude que nós vimos nessa segunda mensagem foi que devemos ter a esperança em Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é onde o nosso coração deve descansar. Porque embora servir a Deus muitas vezes é uma jornada difícil, ser povo de Deus às vezes é passar por perseguição, e às vezes parece que nem tudo está dando certo, mas não é porque não está dando certo que nós vamos abandonar. Nós devemos esperar em Deus, porque Ele a seu tempo vai fazer a justiça, Ele vai colocar os seus ao seu lado, e aqueles que têm rejeitado a visão de quem Ele é, têm rejeitado temê-lo, servi-lo com reverência, Ele vai separar e condená-los para sempre naquilo que nós chamamos o lago de fogo. Então, Deus vai, em breve, realizar essa justiça. Portanto, espere no Senhor. Ainda que a jornada esteja difícil, fique firme, coloque o seu coração nele. Ele é a nossa esperança. A última mensagem que vimos na semana passada, foi a terceira, nós aprendemos sobre o fato que a adoração envolve oferecer o nosso melhor a Deus. Adoração envolve oferecer o nosso melhor. Não podemos oferecer qualquer coisa para Deus. Mas ali, no texto que nós estudamos, capítulo 1, de 6 a 14, nós vimos que Deus exige o melhor de nós. Ele é digno disso, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o nome dEle é excelso, é grandioso, então nós devemos honrá-lo com o que temos de melhor. Até no texto ele aponta para os sacerdotes e para o povo, fala, vocês querem me honrar trazendo o cordeiro cego, doente, roubado? Leva para o governador e veja se ele vai aceitar. Deus faz essa crítica para o povo. Ele quer o melhor, ele não quer ser enganado. Ele não aceita uma adoração que é feita de qualquer jeito. Se nós não oferecemos o melhor, o nosso melhor a Deus, ele não aceita. Isso fica claro no capítulo 1, versos de 9 a 13. Ele rejeita todo aquele culto, ele rejeita o povo e os sacerdotes que estavam apresentando aqueles sacrifícios inadequados, impuros, com forma de culto ao Senhor. E também nós vimos que a adoração envolve oferecer o nosso melhor, porque Deus, Ele amaldiçoa aqueles que podem fazer o melhor, mas não o fazem. O texto chama esses de os enganadores, aqueles que têm um cordeiro são e oferecem um doente, e ainda vão lá e querem ser abençoados, dando o resto para Deus e ainda exigindo a bênção de Deus. E era bem esse o espírito de Israel, mas também isso marca o espírito de muitos hoje, que oferecem o resto para Deus, mas querem ter o melhor de Deus. Todas as bênçãos e prosperidade que o livro descreve, eles querem. Não querem padecer pelo nome de Deus, não querem oferecer o seu melhor a Deus, mas querem desfrutar do melhor de Deus. E aí a incoerência. Hoje à noite nós vamos para o capítulo 2, como eu disse, versos de 1 a 9, e nesse texto Deus está chamando literalmente os líderes da nação, os sacerdotes que eram responsáveis para cuidar do culto e do ensino da palavra, para que eles se arrependam de uma postura desprezível que eles estavam tendo, de não honrar o nome do Senhor. Por isso o título da mensagem hoje à noite é Honrem o meu nome. Honrem o meu nome. Nós vamos ler o texto e em seguida ter mais uma palavra de oração. Texto de Malaquias, capítulo 2, 1 a 9, diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas.
e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu, por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Vamos orar. Pai amado, nós rogamos sua misericórdia para esse tempo de meditação na sua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Sabemos que a sua palavra é poderosa, é cheia de autoridade. Ela é o Deus que vem para revelar, apontar o nosso pecado. Apontar, Senhor, tudo aquilo que está errado em nós e corrigir. Ela também nos sara as nossas feridas, Senhor. Ela cura aquilo que tem ferido a nossa alma. Por isso, Senhor, usa a sua palavra em nossas vidas. Permita-nos, Senhor, ter um zelo, um amor por ela, pelo seu nome, e ter prazer em adorar o Senhor como um só corpo, Senhor. Obrigado por tudo que já foi realizado hoje pela manhã e agora à noite. Tudo, Senhor, é para a honra e glória do seu santo nome. Nós te amamos e rendemos graças em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, uma mensagem muito dura, Malaquias tem, mensagem difícil de se pregar. Veja como Deus trabalha com o seu povo. Ele ama o seu povo, esse amor é um amor incondicional e unilateral, mas Deus, como prova do seu amor, ele não abre mão de exortar e corrigir e disciplinar e, se necessário, até envergonhar publicamente, expor publicamente, porque é assim ele demonstra, é assim que Deus apresenta para o seu povo a realidade da seriedade do culto, a importância que tem para Deus o culto ao seu nome. Por isso tenho repetido que o culto ao Senhor, a adoração ao nome de Deus não pode ser de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas é da forma como Ele prescreve. E aqui Deus está chamando os sacerdotes, estes homens que eram os responsáveis pela vida espiritual da nação. Deus escolheu estes homens, essa tribo, a tribo de Levi, para cuidar especificamente do culto ao Senhor. O culto é tão importante que ele separou uma tribo toda para fazer apenas esse trabalho. Eles não podiam trabalhar, não podiam pensar em ficar ricos, não. Eles nem sequer tinham terra. A terra era cedida como concessão da parte de Deus, para que eles morassem em vários locais distribuídos na terra prometida, para que o povo tivesse acesso ao culto, à palavra do Senhor. Então eles tinham que estar totalmente focados nessa tarefa. Era uma grande honra, um grande privilégio, mas também um grande desafio. No entanto, nos dias de Malaquias, estes homens esqueceram qual era a sua responsabilidade. Ou então, mesmo sabendo, não tendo esquecido, passaram a negligenciar. Devido às dificuldades, lembra da primeira mensagem? Eles retornaram para Jerusalém, vindo da Babilônia. Deus trouxe eles de volta, em sua maioria sacerdotes, levitas. O desejo no coração deles era grande, o fervor era tremendo. Deus vai fazer grandes coisas no nosso povo novamente. Deus nos libertou e agora Ele está nos devolvendo a terra prometida. Vamos ter um império, à semelhança do de Salomão, do de Davi.
Mas quando eles retornam, eles reedificam o templo, reedificam os muros. No entanto, tanto o templo como os muros não têm a mesma glória do que o templo de Salomão. E as dificuldades começam a chegar, os vizinhos começam a atacar eles, a espremer Israel. A seca, a fome, as doenças e tantas outras coisas começam a tirar o prazer, aquela expectativa alta. Então a espiritualidade deles também começa a baixar. Conforme as coisas vão piorando, o culto a Deus vai sendo desprezado e o foco passa a ser a vida pessoal. Se você ler o livro de Ageu e também o de Zacarias, você vai ver como esses profetas trabalharam com o povo, quase que a mesma ideia aqui sobre o culto. Eles estavam construindo suas casas, cuidando das suas vidas, mas o templo do Senhor, as coisas de Deus sendo tratadas de maneira relaxada. A vida espiritual estava totalmente pervertida, longe de Deus eles estavam. Então, tanto Ageu como Zacarias vêm com a mesma ideia de corrigir o povo e trazer o povo para a palavra, para o Senhor, para que possam oferecer e cuidar das coisas do Senhor, oferecer um sacrifício santo a Deus, um culto que agrada a Deus. Os anos se passam, esses homens passam e o povo continua desviado. E Malaquias chega com a sua mensagem. Malaquias é o último livro, o último profeta, né, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E a mensagem que fecha o Antigo Testamento é justamente essa. Vocês precisam se arrepender e precisam entender que vocês devem honrar o meu nome. Honrem o meu nome. E esses homens, os sacerdotes, esses que eram responsáveis para cuidar do templo, dos sacrifícios e da lei do Senhor, eles estavam negligenciando sua tarefa. E por isso Malaquias vem agora, ele veio tratando com o povo e também com a liderança, mas agora ele vai se dirigir exclusivamente aos sacerdotes. Veja que no verso 1 ele diz: e agora, sacerdotes? Então ele abriu o discurso com todo o povo e agora o foco dele, as luzes, né, vão recair sobre os sacerdotes. Agora eles estão ensinando, porque eles são os líderes. Deus começa a tratar com a liderança agora. E o recado dele, a mensagem, pelo teor da leitura, você vê que é duríssima. Esse trecho que nós lemos pode ser dividido em 3 partes. Deus chama esses homens ao arrependimento, depois ele relembra esses homens qual é o compromisso, a aliança deles com Deus. Deus relembra como ele fez a aliança com Levi lá atrás, os primeiros sacerdotes, qual era o propósito deles, qual era a postura deles, Deus vai relembrar. E por fim, ele aponta mais uma vez o pecado, nos versos 8 e 9, e aponta também o castigo deles. Antes de entrar na primeira parte, nós podemos olhar para a história do povo, quero destacar isso, e perceber que a história do povo de Deus ela é marcada por idas e vindas. Não há um período de equilíbrio. Ou o povo está totalmente longe de Deus, né? Ou está próximo e às vezes até no extremo. Nós vamos ver que após esse período de silêncio, né, Malaquias vem, prega, o povo continua rebelde, e Deus então vai se calar, não vai mais mandar nenhum profeta durante 400 anos, cerca de 400 anos, Deus não vai falar mais nada para o povo. 400 anos de silêncio, esse é conhecido como o período intertestamentário. É o período de silêncio, onde Deus não vai dar mais uma palavra sequer para o seu povo, o povo rebelde. E durante esses 400 anos, a vida vai continuar seguindo, muitas coisas vão acontecer. Inclusive, Alexandre o Grande vai conquistar o mundo conhecido na época, inclusive Israel. E todos sabem, ou pelo menos já ouviram falar, que esse imperador ele tinha a visão de transformar o mundo todo em um mundo grego, helenizado. E ele tinha esse método de helenizar. Chegava e passava toda a cultura dos gregos, a literatura, a filosofia, tudo para o povo que ele conquistava. Então a ideia dele era transformar o mundo em um só império, império grego. Mas ele morre e os demais tentam fazer isso, mas e quando eles tentam impor essa cultura grega sobre o povo judeu, eles vão então encontrar uma forte resistência dos judeus, desses judeus aqui que Malaquias está exortando.
para terem uma fidelidade, uma postura de honra ao nome do Senhor. Eles estavam totalmente pervertidos, longe de Deus, mas durante esses 400 anos, principalmente com a tentativa dos gregos de helenizá-los, eles vão reagir. E vai surgir uma família, um homem chamado Matatias Macabeus. E aí você vai ter, então, a revolta dos Macabeus. Acho que você talvez já leu ou já ouviu algo sobre isso. A Bíblia não tem essa Bíblia canônica. Aqui nós temos os 66 livros, não conta essa história, mas algumas Bíblias, que aceitam os apócrifos, elas contêm a história dos Macabeus. E ali ela contém essa parte histórica que aconteceu no mundo e naquele período, essa tentativa da Grécia de impor sobre Jerusalém a sua cultura, e então a família dos Macabeus se ajuntam e eles retornam para a lei do Senhor. E eles querem manter viva a religião judaica. Eles falam, nós não vamos perder a nossa religião, vamos nos tornar homens santos, e vão ser chamados de assideus, que mais tarde vão se transformar, vai ser os homens separados, os homens santos, que você conhece bem, chamados fariseus. No tempo de Malaquias havia um zelo totalmente, não havia zelo, era um relaxo. Os sacerdotes estavam totalmente derrubados em sua imagem perante Deus. Tanto é que nós vimos no texto, a disposição de Deus para com eles é de abominação. Totalmente desprezível o comportamento desses homens em relação à lei de Deus. Deus exorta eles. Durante esses 400 anos vai haver uma reforma, vamos dizer assim. Quando a Grécia chega para acabar com a religião judaica, eles se levantam e falam, não, vamos retornar para a lei. E vão começar então a resistir. E tanto é que o Império Grego vai cair, Roma vai se levantar, vai conquistar todo o Império Grego, inclusive Jerusalém, e vai permitir, por causa da postura desses homens, que Jerusalém, que Israel mantenha o seu culto a Deus no formato da lei. Vai dar concessão a eles, porque esses homens vão ficar firmes. Só que aí vai começar a desandar para o extremo. Vão começar a criar tantas leis para adoração, para adorar a Deus, e aí você conhece a história dos fariseus, como Deus criticou a lei, o culto desses homens, a postura desses homens em relação ao culto ao Senhor, e que da mesma forma como antes, lá em Malaquias, eles distanciam-se da palavra de Deus e perdem o equilíbrio. E então, Jesus Cristo vai reprovar aquela religião, ao ponto mesmo de dizer que eles precisavam de uma nova reforma, uma transformação. Entender a verdade porque eles não conheciam. Então, eles saem do 8 para o 80, Sempre está nesse extremo. E sempre nós corremos esse risco, de extremar. O equilíbrio é o que é necessário. E o equilíbrio, nós sabemos aonde nós encontramos, é na palavra de Deus. O equilíbrio sempre vem quando nós saímos daquela que é a nossa regra de fé e de prática, daquela realmente que orienta o nosso caminho, a palavra de Deus. E porque tanto os sacerdotes lá em Malaquias, aqui em Malaquias, saíram da palavra, deixaram a palavra, eles se desviaram nas suas responsabilidades, assim também mais tarde os fariseus, que começaram com um bom intuito, de ficar firmes e manter o culto, a adoração ao Senhor, zelosos, eles acabaram se distanciando da palavra, criando doutrina de homens, e também acabaram se desviando em seu culto. O culto deles também não agradava ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado e sempre zelar para que a palavra de Deus, isso é muito importante, é a palavra de Deus que deve ser o centro das nossas vidas e do nosso culto. Porque é na palavra de Deus que ele prescreve como nós devemos andar, como nós devemos adorá-lo. Quando nós abrimos mão e deixamos de lado a palavra, irmãos, nós vamos colher frutos amargos, como os sacerdotes, aqui o povo de Israel, e também o povo ali na época dos fariseus, por causa do abandono às Escrituras. Portanto, vem comigo para capítulo 2, versos 1 a 3. Deus diz aos sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se vocês não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Deus chama estes homens
para um arrependimento, para um retorno à sua lei, ao seu mandamento. Ouçam o mandamento. E é interessante que a palavra mandamento tem a ideia de mensagem. Essa é uma mensagem. Os sacerdotes são os mensageiros, é meio que um trocadilho. A mensagem é para o mensageiro. Ou seja, vocês são os mensageiros, mas vocês esqueceram a mensagem. Relembre, eu estou aqui para relembrar. Arrependam-se e retornem. Voltem para a palavra, voltem para a mensagem. Deus esperava desses homens 3 coisas apenas. A função do sacerdote era oferecer sacrifício a Deus pelo povo. O povo levava o cordeirinho, levava os sacrifícios, qual fosse a oferta, e eles eram responsáveis para receber aquela oferta, analisar a lei e ver se estava de acordo ou não, e então levar ao Senhor. Eles eram um filtro para fazer o que Deus quer. A segunda tarefa era guardar o templo e cuidar dele, limpar, lavar, fazer a faxina no templo do Senhor. Era a função do levita, do sacerdote, né? Então, sacrifícios e limpeza do templo, faxina, cuidado geral. E por fim, e talvez a mais importante, podemos dizer assim, né? Todas eram importantes, mas a central, instruir o povo na lei de Deus e liderá-los no louvor a Ele. Era uma responsabilidade, Deus cobra isso deles, que eles tivessem na boca deles a lei de Deus, para que o povo buscasse neles a instrução divina. E estes homens estão sendo cobrados porque essas 3 tarefas, eles estão faltando. Eles deixaram de cumprir a sua função, suas funções. Guardar o templo, oferecer os sacrifícios conforme a lei, eles tinham que olhar para a lei e ver se estava tudo de acordo. Eles deviam instruir o povo na lei de Deus, mas eles estavam totalmente separados dessa função. Eles perderam a visão de agradar o Senhor. Eles não podiam exercer trabalho fora, eles eram integrais, né? Trabalhavam de forma integral nesse ministério. Eles eram sustentados pelo povo, o dízimo do povo. Essa era a aliança que Deus tinha com eles. E Deus usava estes homens como veículo da graça e da misericórdia dele para instruir o povo e para manter o povo debaixo da vontade do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Quando esses homens ficavam ou se distanciavam da lei e tornavam-se homens infiéis, traíam o seu chamado, o povo padecia junto com eles. Não só eles se corrompiam, mas também o mau exemplo era tão forte que eles influenciavam toda a nação. E então todos sofriam as consequências do pecado. Em muitas ocasiões, os sacerdotes fizeram o povo desviar. Se você lê o Antigo Testamento, e nós temos lido junto, né, você vai vendo como Israel sofreu por conta de uma liderança corrompida, que abandonou a palavra de Deus, que deixou de honrar o nome de Deus. Tanto reis como sacerdotes deixaram de glorificar a Deus, deixaram a palavra e por isso trouxeram o castigo de Deus sobre suas cabeças. Aqui dos versos 1 a 3, Deus chama esses homens para que eles saiam dessa mentalidade, dessa disposição de não honrar o nome dele, não cumprir as suas funções, mas retorne à sensatez e retorne a fazer aquilo que agrada a Deus, a ter uma boa disposição, a serem bons líderes diante de um povo que, você lembra Israel, né? Israel com um bom líder, uma boa liderança, era um povo difícil. Agora imagina esse povo duro, de dura serviço, com uma péssima liderança. Era um trabalho hediondo, tremendo. Deus tinha que lidar de forma dura, muitas vezes. E não é à toa que Israel foi levado cativo. Várias vezes, pagou um preço caro por conta da sua idolatria. E muito disso é culpa da liderança, vem de cima para baixo. Porque os sacerdotes se desviaram. Todo o povo, então, se corrompeu. Deus declara, nesse trecho de 1 a 3, que
vai trazer sobre esses homens as maldições previstas em Deuteronômio 28. Se você abrir lá em Deuteronômio, não vamos abrir porque são várias as maldições, inclusive a de ser levado cativo, desterrado, que eles acabaram de retornar e Deus estava falando, se vocês não cumprirem a parte no acordo, eu posso tirar vocês da terra. E uma série de outras maldições. Pela palavra você sabe, o castigo é duro, maldição. Então Deus diz, se vocês não se converterem, não se arrependerem, eu vou trazer as maldições lá da nossa aliança em Deuteronômio. Senta na sua casa com a sua família e leia as maldições. Capítulo 28 de Deuteronômio. Ele também declara, eu vou amaldiçoar as bênçãos que os sacerdotes faziam ao povo. Ele vai amaldiçoar as bênçãos do sacerdote sobre o povo. Veja lá. Diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e aí se remete lá para Deuteronômio, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Quando o povo levava o sacrifício, o sacerdote recebia, e em seguida, ao oferecer, ele trazia as bênçãos, ele abençoava o povo. Deus está dizendo que essa bênção, dada pelo sacerdote, se tornaria em uma maldição. Ele iria amaldiçoar a bênção que o sacerdote estava dando. Imagina você debaixo do ministério de um sacerdote amaldiçoado desse. Você vai lá com toda a fidelidade, ele te abençoa e aquela bênção se torna uma maldição, não por ele, mas por causa de Deus. Porque ele está longe de Deus, e Deus então corrige. Então o povo estava sofrendo por causa disso também. Terceiro, ele declara que já tem amaldiçoado. Ele fala, eu vou amaldiçoar a bênção de vocês sobre o povo, mas a verdade é, eu já amaldiçoei. Veja lá. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Deus declara que já havia amaldiçoado a bênção. E lembra no começo do livro? O povo estava ali murmurando, em que o Senhor nos ama? A gente está sofrendo tanto. É fome, é inimigos. Somos um povo fraco, não tem riqueza, não tem glória, essa terra é seca. O Senhor nos ama em quê? O Senhor nos abandonou. A razão do sofrimento deles não é o fato que Deus não ama eles, mas o fato de que eles haviam desviado. Os seus caminhos estavam longe de Deus, da lei de Deus, a começar pela liderança. E a fonte de todo esse sofrimento, a verdadeira e real causa, é Deus. Deus estava amaldiçoando o povo por causa da sua infidelidade, por causa da sua falta de compromisso para com o nome dele. Eles não se importavam mais em honrar o nome de Deus. E aqui nós estamos falando dos sacerdotes, os que deveriam ser exemplo para o povo. Imagina toda a nação. Então havia um desvio grande da nação. E Deus está tratando os responsáveis aqui. Então Deus está dizendo que o motivo do sofrimento, das mazelas que eles estavam enfrentando, era a falta de temor, de honra ao nome dele. Estavam tratando o culto a Deus, a adoração a ele de qualquer forma, tratando a lei com desprezo. Também Deus diz que ele vai reprovar a descendência dos sacerdotes. Verso 3, eis que reprovarei a sua descendência. O sacerdócio funcionava da seguinte forma, Deus escolheu Arão e a família dele. Todo homem primogênito, nascido da família de Arão, era selecionado, era escolhido por Deus. Ele já estava como que no trono, como se fosse um monarca. O próximo sacerdote seria daquela descendência, seria o filho, o neto, o bisneto de Arão. Então ele escolheu toda uma geração. Aqui Deus está tão irritado, está falando, eu estou rejeitando toda a geração. Eu rejeito vocês, sacerdotes, e a futura geração de vocês, por conta do desvio de vocês. Então Deus está rejeitando, reprovando essa descendência dos sacerdotes. Ele está mostrando toda a sua ira e o seu zelo pelo seu nome ao rejeitar toda essa linhagem sacerdotal. Estes homens corrompidos, Deus não se agrada mais nem deles e nem dos filhos deles, pois estão completamente corrompidos. E por fim, Deus declara que vai desprezar esses homens, esses sacerdotes publicamente.
E veja o exemplo que Malaquias traz. Como vai ser esse desprezo? Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas. E vocês serão levados embora com esse esterco. Você entende o que ele está falando aqui? A figura que Malaquias está usando aqui é horrenda. Ele está falando que Deus vai pegar o excremento fecal, as fezes dos animais, e vai passar na cara, no rosto desses homens. Você já pensou um sacerdote, um pastor, com a cara toda lambuzada com isso? Como é que você se portaria na presença dele? Ou de qualquer maluco por aí? Desprezo, abominação, nojo, repulsa. Eles estavam desprezando Deus e o serviço a Deus e as suas funções para com Deus, a palavra de Deus. Mas veja como Deus está tratando com eles também. Deus, por conta do desvio deles, está indignado, está irado e repulsando, abominando esses homens. E o que ele está prometendo para esses homens é uma vergonha pública. Deus está indicando através dessa figura descrita por Malaquias o quanto ele está desgostoso, irado e frustrado com aqueles que deveriam amá-lo e servi-lo com todo zelo. Mas ao invés disso, desprezavam e menosprezavam a sua lei, o seu culto público, a sua adoração. Amada igreja, ao olhar para estes homens, a falha destes sacerdotes, nós podemos ver claramente a necessidade que nós temos, ou que a humanidade, não só a religião judaica, mas toda a humanidade tinha, de um novo sacerdócio. Porque estes sacerdotes humanos são isso aqui, uma vergonha, homens falhos, que constantemente tinham que apresentar sacrifícios. Mas a falha desses homens, a negligência deles, essa falta deles aponta para essa necessidade. Precisamos de alguém perfeito, um sacerdote melhor. E não é à toa que isso está aqui, porque isso aponta para aquele que havia de vir. O sumo, o supremo sacerdote, perfeito, não de uma linhagem humana, mas vindo da parte de Deus. Hebreus capítulo 7, abre comigo lá. Hebreus capítulo 7. Todo o capítulo fala sobre o sacerdócio de Cristo, Melquisedeque, mas nós vamos pegar apenas os versos 22 em diante, até o verso 28. Veja o que ele diz acerca de Cristo. Aqueles sacerdotes eram falhos, envergonhando o nome de Deus. Mas veja aqui, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu, verso 28, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre,
graças a Deus por Jesus Cristo, você não depende de um sacerdote humano, mas tem Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, que com o sangue dele pagou o preço do nosso pecado, do seu pecado, do meu pecado. E somente por meio dele nós podemos oferecer um culto que agrada a Deus. É somente por intermédio de Jesus Cristo e ninguém mais que nós podemos acessar a presença de Deus. Estes sacerdotes do tempo de Malaquias mostram a falha, o fracasso desse sacerdócio humano, mas aponta para esse que veio e cumpriu, preencheu perfeitamente essa função. E para sempre, porque ele é eterno. Ele não é mortal, mas ele é o Senhor dos senhores, o supremo sacerdote. Ofereceu um sacrifício perfeito e de uma vez por todas. O seu sangue tem o poder de purificar e reconciliar o pecador arrependido. Portanto, se você está aqui hoje à noite e talvez acha que pode adorar a Deus, se aproximar de Deus, mas ainda não creu em Cristo, não se achegou a Cristo, não é por meio da igreja, da liderança da igreja, é apenas por meio de Cristo. Creia em Cristo, submeta-se a Ele. Ele é o supremo sacerdote. É Ele quem vai te reconciliar com Deus. É Ele que vai capacitar você a poder, de fato, se aproximar de Deus e oferecer um culto agradável ao Senhor. Portanto, Deus está rejeitando esses sacerdotes de forma dura, né? De forma vergonhosa, está expondo a falha deles. Mas nós temos a esperança, né? Nós olhamos já e vemos Cristo sendo colocado ali nessa necessidade. Ele supre essa falha, esse sacerdócio falho. Ele vem e substitui com a sua graça e perfeição. A segunda parte da profecia para os sacerdotes, Deus relembra como foi o compromisso dele com os primeiros sacerdotes, com Levi. Veja o que ele diz, verso 4. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi. Então ele relembra o início, quando começou o serviço do sacerdócio. Ele chamou da tribo de Levi, ele escolheu Arão, e mais tarde, em um episódio difícil, duro para Israel, quando Israel prevaricou, eles começaram a se prostituir com ídolos, deuses pagãos. Números 25 vai relatar para você essa história, para nós essa história. Nós não vamos ler ela, mas ali os homens começam a se prostituir com mulheres idólatras, a adorar imagens. E Deus então chama Moisés e dá uma ordem para Moisés. E fala, olha, mata todo aquele que está se prostituindo, adorando os ídolos e se deitando com essas mulheres ímpias. Quando eles estão conversando, um homem passa com uma mulher na frente deles e entra numa tenda para aprontar. Nisso, um homem chamado Finéias, neto de Arão, ele pega uma lança, todo mundo fica parado, né? Aparentemente o texto dá essa ideia de que eles ficaram perplexos e imóveis, mas Finéias pega uma lança e atravessa os dois na tenda. E com isso, Finéias pausa, né? Ele cessa a praga que Deus trouxe sobre o povo e desvia a ira de Deus sobre a nação por causa da idolatria e da prostituição deles. Finéias, então, nesse ato de Finéias, Deus ratifica a aliança, fala, a partir de agora sim, é esse zelo que eu quero pelo meu nome, é esse ardor, é essa honra que eu quero ter, alguém que tenha comprometimento com a pureza do meu povo e com a honra do meu nome. Então ele ratifica a aliança e ele diz que estes primeiros sacerdotes, eles tiveram zelo pelo nome de Deus, pelo culto a Deus, tanto que eles andaram diante de Deus com temor e tremor. Ele diz, minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu. E a ideia aqui, irmãos, muitos hoje vão falar, mas temor e tremor, não pode ter medo de Deus, né? Ai, Deus é um amigão, para que ter medo de Deus, gente? Deus é amor, né? Tem gente que vai falar assim. Não o Deus da Bíblia. O Deus que se apresenta na palavra dele, esse aqui,
É um Deus que deve ser temido e a sua perna deve tremer diante dele. Quando você lê as histórias na palavra de Deus, por exemplo, quando Pedro, ao estar diante de Cristo e percebe quem Cristo é, ele não quer nem encarar Jesus. Eu sou um pecador, desvia de mim, Senhor. Eu sou um miserável. Isaías e tantos outros, quando percebem que estão na presença de Deus, eles se calam, com a boca no pó, medo, porque eles sabem, sou pecador. E eu estou na presença daquele que é o soberano sobre tudo e sobre todos, que faz o que quer, que tem poder sobre a minha alma. Aí, irmãos, a figura muda. Ah, Deus é um amigão, vamos tratar de qualquer... Não, Deus tem que ser temido e nossas pernas, nosso corpo deve tremer diante dele. Infelizmente, muitos hoje, diante de Deus, não têm essas marcas, temor e tremor. E por isso o culto em muitos lugares é uma baderna, é uma bagunça. É uma coisa que você não sabe o que é, na verdade, Mas não é culto. E muito menos para Deus. Porque não há temor e não há tremor, não há reverência, não há ordem, não há decência. Deus exige ser temido. E diante do nome de Deus deve haver tremor. Porque é esse mesmo Deus que em breve vai julgar vivos e mortos, grandes e pequenos. Todos vão estar diante dele. E a figura vai ser a figura de um leão. Não de um amigão, que você vai tratando de qualquer jeito. Ele é Deus, o Senhor, soberano, o Rei dos exércitos. Devemos temer e tremer diante dele. Temor e tremor estão escassos na vida, não só do povo, mas infelizmente, na vida dos líderes, que era o caso aqui em Jerusalém, no tempo de Malaquias, é o caso muitas vezes hoje. Quando você tem líderes que não se importam mais com a glória do nome de Deus, com a honra ao nome de Deus. Homens que tratam Deus como amigão, Parceirão. Deus entende tudo, não se importa com nada, faz do jeito que você quer. Estamos aqui para te incentivar e te apoiar. Você não vai ser disciplinado jamais, porque aqui é para você só agregar. Ninguém quer te expor e te envergonhar. Passar fezes no seu rosto, jamais. É esse Deus que muitos querem hoje, mas não é o Deus da Bíblia, irmãos. Não é o Deus que se revela na sua palavra. Esse Deus exigente, que exige um compromisso sério. Não pode ser relaxado. Faço o que eu quero, quando dá. Ele exige fidelidade e honra em todo o tempo. E o culto deve ser essa expressão, dessa visão de Deus. Temor e tremor. Ao estar diante de Deus, devemos temer e tremer. Não pode ser apenas um ritual. Chegar aqui, sentar e vamos ver o que tem hoje. Você está aqui para engrandecer o nome de Deus. Fala, vamos ficar em pé e vamos adorar. Vamos ficar em pé e vamos adorar. Vamos entoar o hino. É tão triste, quando o regente tem que ficar... Fica em pé para ver se a gente fortalece, Hoje não tem sido feito tantas vezes isso, Estão cantando bem, Mas às vezes o regente precisa usar alguns artifícios para ver se acorda, desperta. A pessoa chega com temor e tremor, Não. Nem vem aqui só porque tem que vir às vezes. E aí não canta, não apresenta nada para o Senhor, vem aqui para assistir o culto. Não, você vem aqui em temor e tremor para oferecer o culto. Você tem que cantar, tem que levantar, tem que ofertar, tem que fazer o seu papel. Honrar o nome de Deus. Não saia da sua casa para se jogar no banco aí e, vamos dormir. Pronto. Um pastor amigo meu falava que o melhor lugar para dormir é na igreja, porque tem música boa e muitas vezes a voz do pregador é assim, vai no mesmo tom. Infelizmente é a realidade muitas vezes. O pessoal vem para dormir, mas se ele tem temor e tremor, ele vem para adorar o Senhor. E a disposição física dele já vai ser outra. Mental. E a sua alma vai estar totalmente devotada para aquilo que ele está fazendo. Não é um mero ritual. Estamos aqui para oferecer um sacrifício a Deus. Portanto, temor e tremor é indispensável. Mas tem feito falta. Precisamos cultivar temor e tremor em nossas vidas. Também o sacerdote, os primeiros sacerdotes, eles traziam na boca a verdade e a instrução, verso 6.
A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Muitas vezes hoje, o que encontramos na boca de muitos líderes não é a verdade, não é a palavra de Deus. São ideias humanas, são pensamentos positivos, né? Elogios, mensagens gostosinhas de se ouvir, né? Mensagens motivacionais, é uma bênção. Mas não é a palavra de Deus, não é a palavra que aponta o seu pecado, sua falha, que mostra o que tem que ser colocado no lugar daquela falha, que muitas vezes te chama e te constrange. Na boca dos sacerdotes que Deus se agradava, a instrução, a verdade estava na boca deles. E muitas vezes a verdade não é tão gostosa de se ouvir. Mas hoje o povo, da mesma forma que lá no tempo de Malaquias, quer ouvir o quê? Não a verdade, mas uma coisa que me faça me sentir bem, o meu coração quentinho, né? Não. O que transforma a nossa vida, irmãos, o que nos faz agradáveis a Deus, prontos para oferecer um culto a Deus, é a palavra de Deus. E por isso, na boca do mensageiro, do sacerdote, o que tem que sair é Bíblia. Por isso, o esforço da igreja, da liderança dessa igreja, é impor a palavra de Deus no centro de tudo, das redes sociais, né? No seu lar, culto familiar, discipulado. Palavra de Deus é o foco. Vamos nos juntar? Vamos, mas vamos meditar na palavra também. Pregação, exposição, não é de ideias humanas, é Bíblia. Vamos estudar e amar esse livro, porque é ele que vai nos livrar das maldições, dos frutos amargos, do pecado. É somente a palavra de Deus. Eles também andaram de forma reta, eram coerentes com o que ensinavam, andaram retos diante de Deus e diante do povo, faziam sempre o que era correto diante de Deus. Eles também afastaram muitos da iniquidade. E aqui, talvez, o maior desejo do coração de todo servo de Deus, não só o líder, mas todo o salvo, afastar muitos da iniquidade, tirar do caminho que leva para a morte, mas colocá-los no caminho que leva para a vida. Essa é a função daqueles que lideram o povo de Deus, afastá-los do pecado para próximo de Deus, instruí-los com a verdade, que é a palavra de Deus. Estes homens deixaram essa conduta, por isso Deus está relembrando eles. E agora, na terceira parte, ele finaliza os versos 8 e 9, apontando o pecado, mais uma vez, relembrando a falta deles e decretando a maldição. Ele diz: mas vocês se desviaram do caminho. Vocês não são como aqueles primeiros que eu mencionei agora, que andaram retamente, com a minha lei na boca, né, que zelavam pelo meu nome. Vocês se desviaram no caminho. E por meio da sua instrução, olha o resultado. Levaram muitos a tropeçar. O povo estava longe de Deus por conta da falta de ensino. Vocês violaram a aliança de Levi, aquela aliança lá ratificada naquele ato. Vocês deixaram a aliança de Levi. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Muito provavelmente, os sacerdotes cansaram de ficar falando para o povo: volta com esse cordeiro, Deus não aceita. Vai e traz a oferta que está prescrita na lei. O povo rebelde, né? Já viu, você que é pai? Sempre a mesma instrução: filho, faz isso, não faz. Filho, faz aquilo, não faz. Aí uma hora você fala: quer saber? Né? Os sacerdotes parece que eles entraram nesse modo: deixa para lá. E foram acumulando esse pecado sobre a cabeça deles. Deixa para lá. E eles se desviaram do que Deus queria deles. Eles se cansaram, porque o povo era um povo rebelde, um povo desobediente, descompromissado. Eles falaram: não vou mais perder meu tempo. Deixa eu oferecer o que eles querem. E com isso, eles deixaram a sua função e o povo tropeçou. Vieram a colher os frutos amargos de não cumprir a aliança com Deus e desfrutar das maldições, então, prescritas na lei que eles tinham, na aliança que eles tinham. Por isso, Deus tornou esses homens desprezíveis. Então, eles, para agradar o povo, pararam de apontar o pecado do povo.
E eles talvez ficaram até numa boa com o povo um certo tempo. Mas Deus tornou eles desprezíveis até para o povo, o qual eles não corrigiam mais. Então, eles, no afã de serem relevantes para o povo, nem isso eles tiveram. No afã de serem influência, né, os legalzões, lá, os amigões da nação, o povo também passou a desprezar eles, e aí eles caíram nas mãos de Deus, e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Então aqui Deus rejeita de uma vez por todas esses homens. Não só ele rejeita, mas deixa claro, vocês também não vão ser bem-quistos pelo povo, porque o povo sabe o que o líder tem que fazer. Se o líder der uma escorregadinha para falar lá, tá vendo, é pastor, né? Ó, o pastor não pode. Né? Já ouviu? Já pensou isso, né? Ou já falou isso? O pessoal olhava lá, o sacerdote, ó, você é sacerdote, caboclo. Ó. Se tornaram indignos, sem relevância nenhuma. Por quê? O povo sabia o que eles tinham que fazer e eles não fizeram. Irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser central em nossa vida, na vida do povo e na vida da liderança. Eu quero ir para a nossa parte final da mensagem. Quero apresentar aqui algumas lições desse texto. O que podemos aprender nesse texto em relação à nossa adoração, ao nosso culto, em relação ao nosso culto? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que, mais uma vez, o culto, a adoração ao nome de Deus, não é algo secundário, não é de menos importância, não é só mais um compromisso na minha vida. Posso desprezar quando eu quiser. Veja a importância que Deus dá ao culto. Malaquias está trabalhando apenas a ideia do culto, com os sacerdotes e com o povo. Porque Deus é inflexível, ele não se dobra, ele não tira a mão desse assunto tão importante. A honra ao meu nome, quando nós nos reunimos, é para honrar, glorificar o nome de Deus. E tem que ser do jeito dele. Oferecer o melhor, honrar o nome dele, honrem o meu nome. Deus dá a maior importância ao seu culto e em como o seu povo o adora. Lembre-se, o culto é a expressão pública da forma como nós entendemos quem Deus é. E se ele é o Senhor soberano, que nós vimos lá no primeiro capítulo, Deus soberano, o Criador, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, a palavra de Deus diz que ele é o alfa, o ômega, né? O princípio e o fim, o primeiro e o último, a razão de todas as coisas. Se esse é o Deus que você vê bíblico, esse é o Deus da Bíblia. É o que tem toda a autoridade sobre a sua criação. Como você pode ficar em casa no dia do Senhor? Como você pode desprezar aquele tempo separado, especial, para adorar esse Criador? Se é essa a visão que nós temos, que a igreja tem, quando as portas da igreja estão abertas, irmãos, a gente está aqui de pé para cantar, ou até de joelhos, porque esse é o Deus que se revela na palavra de Deus. Não é menos que isso, irmãos. E ele se importa. Ele quer que nós façamos o nosso melhor. Ele quer que você venha. Se você crê nesse Deus que te sustenta, te salvou, tem cuidado de você com misericórdia, em cima de misericórdia, você não pode ficar em casa com o que você tem de mais precioso, muitas vezes a família, os filhos, e falar, hoje é o meu dia, né? Não, é o dia do Senhor. Só mesmo em última necessidade extrema, óbito, né? Óbito, aí a gente entende. Claro que há algumas exceções, no sentido de que coisas que saem do nosso controle, mas a nossa disposição deve ser sempre estar presente no culto público, porque aqui você está expressando a fé que você diz ter. Quando você deixa tudo para vir aqui publicamente, como um só corpo, cantar e exaltar o nome desse Deus. Por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos juntamos semana após semana para exaltar esse Deus soberano. Quando você não vem, a mensagem é oposta. Deus não é soberano, Deus não é o Criador, Deus não é quem de fato tem toda a autoridade sobre você.
Ele não é o primeiro. Se a sua vida é inconstante, né, sua fidelidade não existe no culto público, não adianta você afirmar com o maior vozeirão: eu amo a Deus. Né? Você não vem no culto na hora de mostrar que adora Ele. Você não está no tempo especial separado. Um dia. Claro que todos os dias nós adoramos a Deus, mas aqui é publicamente como um só corpo. É onde você mostra de fato a sua fé. Deus quer que o nosso corpo de membresia seja composto por homens e mulheres que entendam biblicamente que Ele é Deus e que Ele exige o nosso melhor. Exige nossa honra completa e nossa fidelidade total. Nada deve ser mais importante do que cultuar o Senhor no dia do Senhor em nossas vidas. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer que a nossa membresia entenda que culto é coisa séria, é um assunto importante aos olhos de Deus e logo para nós também. Vamos ser fiéis, zelosos em nossa pureza e santidade, em nosso sacrifício de adoração no dia do Senhor. Segunda lição que aprendemos aqui: quando a liderança se corrompe, o povo sofre. É terrível olhar para esse cenário e ver como o povo sofre por conta desses sacerdotes. É claro que os sacerdotes vão sofrer também, mas por conta deles, toda uma nação, não só aqui, mas em toda a história de Israel e também na história da igreja, você vai ver igrejas que padeceram horrores e até deixaram de existir, infelizmente, por conta de uma liderança que perdeu o seu foco. Uma liderança que muitas vezes se cansou, por conta talvez da rebeldia do povo. Né? Eu vi a postagem do pastor Rodrigo hoje que pastorear, o ofício pastoral não é estressante, né? Afirma José, de 32 anos, e a cara de uma ameixa seca, né? Mas muitas vezes dá trabalho, e você, como ser humano natural, sabe, ser pai dá trabalho, todo o ofício dá trabalho. Mas quando se trata de questões espirituais, dá mais trabalho ainda, porque o inimigo é outro, não é só o ser humano em si, mas o diabo, o pecado. Há uma série de questões envolvidas que muitas vezes nós ignoramos e que o líder tem que lidar constantemente. E isso muitas vezes, diante da frustração, não vai alcançando os alvos, vai frustrando ao ponto de muitas vezes ele se manter na posição, mas não realizar a função com nobreza, com honradez. Só vai fazer mecanicamente. Já que o povo quer assim, então vai. Então vai. Muitos estão nesse modo, né? Modo sacerdotes de Israel. Deixa o povo fazer a festa que quiser. A gente só vai aqui, um ou outro a gente corrige. Irmãos, quando isso acontece, a desgraça é certa para o povo de Deus. Para a liderança, mas também o povo vai sofrer. Os sacerdotes se desviaram e passaram a ser motivo de tropeço para o povo. Além de cair, eles se tornaram em tropeço, eles estavam desviando o povo do próprio Deus. Veja o risco, a tristeza, a miséria que é o desvio de um líder, quando ele perde o prazer, perde o foco do seu chamado. Ele esquece-se qual é a sua função. Por isso, amados, irmãos e irmãs, vocês devem orar dia e noite pela liderança desta igreja, pastores e diáconos, líderes que estão empenhados em fazer o melhor para Deus, buscando agradar a Deus como pecadores que são passíveis de falhas. Muitas coisas aí em jogo, irmãos. Quando você pensa em nós, na liderança, você tem que orar. Tem misericórdia, Senhor. Mantenha esse espírito de fidelidade, para que não venha a faltar esse comprometimento, porque senão ai de nós, tanto dos líderes como do povo. É muito triste, irmãos, quando o amor da liderança para com Deus e para com o povo se vai, porque foi isso que aconteceu com esses homens. Eles perderam o amor por Deus, pela lei de Deus, e logo não se importavam mais com o povo. Tanto é que vieram a ser motivo de escândalo, de maldição para o povo. As bênçãos deles se tornaram em maldição. Então, ore. É um privilégio ter uma liderança comprometida com a palavra de Deus em nossos dias. Não queremos fazer a nossa vontade.
todo o esforço da liderança, pastor Rodrigo, sempre direcionando a igreja para o quê? Palavra de Deus. Imperfeitos, falhos, mas ainda temos enxergado isso, que o nosso compromisso, em primeiro lugar, não é com o povo, é com Deus. Nós amamos a Deus e a sua palavra. Logo, o resultado é benéfico para todo mundo. Redunda em amor para com o povo. Desvia muitos do pecado. Mas quando as vigas, esses alicerces são tirados da vida dos servos de Deus, dos líderes, amor a Deus e a palavra de Deus, tudo vai desmoronar. Tudo se desmorona. E como se não bastasse, sua própria queda, já é uma tristeza quando um líder cai, passam a ser um mau exemplo, uma má influência, e muitas vezes causa de maldição na vida de muitos. Ore pela liderança que você tem. Peça ao Senhor misericórdia dia e noite. Eu gosto muito da carta de Timóteo, né? Paulo sempre ele apresenta nas suas cartas uma saudação, graça e paz, mas quando ele chega lá para Timóteo, graça, misericórdia e paz. Porque o ofício pastoral exige a misericórdia de Deus. Porque se não é a misericórdia de Deus, eu garanto para todos aqui, e eu, o pastor Rodrigo, com certeza, nós não estaríamos mais aqui. Abandonaríamos já muito, porque somos incapazes de atuar nesse ofício se não for pela misericórdia, irmãos. Por isso, ore, suplique, interceda por nós, para que o nosso alvo seja sempre cumprir a vontade de Deus, amar a palavra dele e instruir o povo no reto caminho. E, em terceiro e último lugar, aprendemos que o culto, a adoração a Deus, se corrompeu porque a palavra de Deus foi deixada de lado por esses que eram responsáveis por ensinar o povo a palavra do Senhor. Amados, esta é a razão de que você tem ouvido tantas vezes, repetidas vezes, a palavra de Deus, ela é o centro do nosso culto. A centralidade nas Escrituras. Repetidas vezes, você vai sempre chegar aqui, vai começar o culto com uma leitura, vai cantar uma música, vai ter uma leitura, vai cantar outra música, vai ter a exposição da pregação. O foco é a palavra. Em toda a nossa reunião, o foco palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que deve estar em evidência no nosso meio, no nosso culto, porque é ela que nos ensina, é por meio dela que Deus nos mostra como Ele quer ser adorado. Por isso, tanta ênfase, e espero que nós nunca venhamos a nos cansar, e você não se canse de ouvir e ser lembrado, para que possamos sempre fazer o que agrada a Deus, e como um povo, um só corpo, andar unidos para a honra e glória do seu santo nome. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua graça e misericórdia. É no nome do seu amado Filho, Santo Jesus Cristo, nosso supremo, sumo sacerdote, aquele que ofereceu um sacrifício perfeito e de uma vez por todas. Esse é o Deus que é o único sacrifício que nos capacitou a nos aproximar de Ti, como pecadores que somos, falhos, rebeldes, merecedores, ó Deus, da condenação eterna. Mas por meio do nosso Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós temos acesso a Ti. E estamos aqui, ó Deus, para oferecer o nosso melhor ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a honrar o Seu santo nome. Eu peço a Tua graça, ó Deus, pela liderança desta igreja, para que nós possamos, ó Deus, sempre ter uma atitude humilde na Tua presença, de temor e de tremor, uma dependência plena da Sua palavra. Não nos deixe cansar de exortar por meio da Sua palavra, de amar o Senhor e, como reflexo disso, instruir o Teu povo em amor, Senhor. Que o nosso povo possa colher os frutos de andar conforme a Sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a juntos estar sempre glorificando o Teu santo e glorioso nome. Esse é meu desejo, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.